Sou Joquebede, sou esposa de Arão, tenho 3 filhos, Moisés, Miriam e Arão. Quando eu estava esperando Moisés, foi na época que houve aquela matança dos egípcios, os filhos dos hebreus, onde tiveram aquela matança, e foi aquela dificuldade na minha vida e do meu esposo, juntamente com minha filha Miriam. Quanto sofrimento naquela época, quando eu estava ali para dar luz ao meu filho Moisés, começaram aquela matança de criança. Foi quando Moisés nasceu. E ali, quando Moisés nasceu um menino. Eu olhei para Arão e perguntei: qual é o sexo do menino, da criança? Arão falou: é um menino. Eu fiquei muito triste, porque estava matando as crianças do sexo masculino. E eu fiquei muito triste, mas ali confiei no meu Senhor, porque nossa família servia ao Deus vivo, então sabíamos que Ele ia nos garantir a vitória. Então Deus colocou no meu coração para fazer um cesto, colocar a criança e colocar ele nas margens do Rio Nilo, e ele foi levado ali pela correnteza daquele rio. Mas pedi a Miriam que fosse seguindo devagar de longe para observar onde aquela criança ia. E de repente as princesas estavam ali banhando e encontrou aquele menino naquele cesto, e foi aí a primeira providência de Deus na vida da nossa família, na vida de Moisés. E para a honra e glória do nome do Senhor, eu própria cuidei do meu filho, eu própria pude amamentar e segurar os meus filhos no seu braço, e Deus se tornou na minha vida a providência de Deus, e meu filho se tornou um grande libertador de Israel. Olha, eu sou Miriam. Minha mãe, a Joquebede, ela pediu para que eu olhasse meu irmão Moisés, que estava descendo no Rio Nilo, dentro de um cestinho. E eu olhando ao longe, com medo de acontecer algo com meu irmãozinho. Então, eu vi quando a filha de Faraó estava com suas amas, né, tomando banho. E eu vi quando ela pegou o cestinho e olhou o menino. Então, foi quando eu tive a ideia de se aproximar dela e falar com ela que eu podia arrumar uma ama de leite para ele. Foi quando ela pediu que eu fosse atrás da ama. E eu fui atrás da minha mãe, Joquebede, e ela criou meu irmão. Se eu não tivesse feito isso, meu irmãozinho teria morrido. E as promessas do Senhor na vida do povo hebreu não teria acontecido. Eu também tive um papel importante nas mulheres hebreias. Eu as incentivava a louvar o Senhor quando algo maravilhoso acontecia no meio do nosso povo. Vou dar uma palhinha do louvor que a gente cantava quando o nosso povo era vitorioso. Deu origem a toda a humanidade. Me tornei parceira, idônea, ajudadora adequada, a cara metade de Adão. Eu também protagonizei o primeiro casamento da história. Eu tive 3 filhos, sendo eles Caim, Abel e Sete. O significado do meu nome se deriva do hebraico Shavá, ou Shava, que significa vida, aquela que deu a vida.
eu dei a vida a toda a humanidade. Certa vez, o Senhor disse ao meu esposo: a casa de teu pai, e vai para perto te mostrarei. Assim fizemos. Eu me chamava Sarai, mas o Senhor mudou meu nome para Sara, que significa princesa, e me prometeu um filho. Prometeu também me abençoar e me tornar mãe de nações. Eu sou Rebeca, filha de Betel, sobrinha neta de Abraão e irmã de Labão. Sou esposa de Isaac. Para me tornar esposa de Isaac, eu fui provada e aprovada. Rebeca era uma mulher extremamente linda e inteligente. Rebeca, para se tornar esposa de Isaac, ela passou por uma prova e foi aprovada pela sua beleza e pela sua benignidade. Rebeca era estéril, foi estéril durante 20 anos. Rebeca teve 2 filhos, Isaac e Esaú. Rebeca era uma mulher cujo coração era imenso e uma mulher cuja a beleza era extraordinária. Me sinto honrada em estar cultuando, adorando o nosso Deus nesta igreja, amém? Eu trago a saudação de paz do meu digníssimo esposo Moisés. Ele foi ajudar em outro ministério na festividade dos senhores. Bom, eu sou Zípora, sou uma das 7 filhas do meu pai Jetro, sacerdote de Midian. O meu nome tem um significado de pássaro. Sou de um povo nômade, descendente de Abraão, e vou lhes contar uma historinha. Preste bastante atenção. Certo dia, eu e minhas irmãs fomos levar o rebanho do meu pai para beber água. E quando chegamos no poço, lá tinha alguns pastores de outros rebanhos. Eles tentaram nos expulsar, impedindo-nos de dar de beber ao nosso rebanho. Porém, lá estava Moisés. Ele nos defendeu, ele tirou toda a água que precisávamos. Oh, glória! Então, fomos embora. E ao chegarmos em casa, contamos ao nosso pai, Jetro. E ele logo mandou chamá-lo e o convidou para morar conosco. Que bênção! E logo fui dada em casamento a Moisés. Casamos e tivemos 2 filhos. Gerson, que significa sou peregrino em terra estranha. Eliezer significa Deus é a minha ajuda. E quando Moisés voltou do Egito, conforme a ordem do Senhor, eu e meus filhos o acompanhamos. Porém, eu me opus contra a circuncisão do meu filho, mas isso acendeu a ira do Senhor. A ira do Senhor sobre Moisés por sua responsabilidade naquela situação. Reconhecendo tamanha importância, com uma pedra afiada, eu mesma circuncisei meu filho para salvar Moisés da ira de Deus. A seguir, eu e meus filhos voltamos para a casa do meu pai por um tempo, pois Moisés queria nos poupar das pragas que estavam por vir. Tempos depois, meu pai nos levou até Moisés e ali ficamos. E no final dessa história, vocês verão, eu morrerei. E Moisés casa-se com uma etíope. E assim termina minha história na Bíblia. A mesma está no livro da Bíblia do Êxodo. Espero vocês na eternidade. Olha, muito interessante. Eu sou Noemi, a sogra sábia de Ruth. Noemi foi a esposa de Elimeleque, mãe de Malom e Quilion, sogra de Ruth e Orfa. Noemi viveu no período de juízes de Israel com seus filhos e marido, Elimeleque, o Efrateu, que morava em Belém de Judá. Porém, houve uma grande fome em Belém, o que fez eles saírem daquela região em busca de sobrevivência para a família. A família de Noemi foram para Moabe. Lá aconteceu uma tragédia. O marido de Noemi morreu. Em Moabe, os 2 filhos se casaram com 2 moabitas. Com o tempo, morreram seus 2 filhos, e Noemi acabou ficando viúva e sem filhos. Então Noemi ficou desamparada. Tudo que restou para ela eram suas 2 noras. Uma das suas noras, Orfa, decidiu voltar
sua casa e família. Porém, Ruth resolveu ficar com sua sogra. Porém, Ruth viu em sua sogra uma mulher sábia e temente a Deus. Então ela disse: onde você for, eu irei. Onde você for, eu irei. Onde quer que pousares, eu pousarei. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. A história de Noemi começa com grandes tragédias, mas termina com a bênção misericordiosa do Senhor sobre a vida de Noemi. Nos ensina sobre tudo que é Deus e está no controle de todas as coisas. Ele é quem nos conduz a nossa história e nada foge do seu controle. Vocês vão descobrir quem eu sou através das dicas que eu vou lhe dar. Meu marido era da região montanhosa de Efraim, cujo nome eu não posso dizer. Quem sou eu? Não? A próxima dica. O nome do meu sogro era Jeroão. Meu esposo tinha 2 mulheres, a qual vivia muito magoada pela outra. Quem sou eu? Raquel. Não. Quem? Ana. Parabéns para você. Agora eu vou falar da Ana. Nossa irmã Ana, mulher inteligente, sofreu muito nas garras da outra, da amante do seu esposo, de Penina. Porém, enquanto ela debatia com Penina, reclamava para o seu esposo Eucana, nada resolvido. No dia que ela se calou, se dobrou para Deus, aí sim Deus entrou em ação, abriu a madre de Ana e deu para ela o seu filho amado, Samuel. E o exemplo que ela deixou para os nossos dias, seja qual for a luta, qual for a batalha, não debata com o seu vizinho, não debata com o outro, corra para os pés de Jesus, porque daí a pouco você vai exibir o seu troféu de vitória que o Senhor vai te dar. Amém? Conhecida como Rainha Esther. Fui criada pelo meu tio Mardoqueu. Sou casada com o rei da Pérsia, Assuero. Não tive filhos. Fui usada por Deus, selecionada por Deus, para salvar meu povo da destruição. E fui selecionada como rainha para cumprir o propósito de Deus, porque o Senhor me escolheu. Vocês vão descobrir a mãe do Salvador. Quem é? Muito peso. E eu vou falar de Maria. Maria foi uma mulher plena, cheia de virtudes. Mas as virtudes que mais se destacaram em Maria foram obediência, humildade, fé e pureza. Será que tem alguma mulher aqui que tem essas virtudes que Deus escolheria para ser mãe de Jesus? É bom a gente refletir sobre isso, né? As virtudes que Maria tinha. Ela foi obediente ao plano de salvação e isso fez com que ela permanecesse em pé diante do propósito de Deus. A humildade como outra virtude é que ela era o que tinha de mais belo nela. Era o que mais Maria trazia, porque ela sempre soube o seu papel e quem ela era. Ela também sabia que era totalmente dependente de Deus. A mulher, quando ela é totalmente dependente de Deus, Deus derrama bênção sem medida na vida de cada uma. Dentro do plano da salvação, fazia com que realmente tudo acontecesse na vontade de Deus. Maria também foi fiel à sua vontade, pois tinha consciência que era humana e fraca. Passou por muitos sofrimentos e dores, mas não perdeu a fé diante das dificuldades. Passamos tudo isso inabalável. Essa força vinha do seu relacionamento com Deus. Ela soube criar o Salvador. Jesus, quando nasceu de Maria, ele não era o Filho de Deus, mas sim de
como tem criado os seus filhos. Não esqueçam que no dia do arrebatamento, nós também damos os nossos filhos. E essa fortaleza que as famílias precisam buscar. Pois essa sociedade que nós estamos vivendo, cada vez mais estão invertendo os nossos valores. Mulheres cristãs, vamos pegar o exemplo de Maria, orar e pedir a Deus que plante em nós as suas virtudes, para termos uma família como Maria teve, de exemplo para o mundo.